Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Antônio Marterson, você está no canal Contabilidade e Negócios e eu vou deixar para você uma aula sensacional sobre o regime tributário simples nacional. Eu sei que você tem interesse. Na descrição eu vou deixar também alguns links de cursos que eu mesmo preparei. Se você fizer sua matrícula em qualquer um desses cursos, eu vou te dar mais dois totalmente gratuitos. Se você gostar da aula, se inscreva no canal e ative as notificações. Agora, fique aí com essa aula que eu preparei para você. Boa aula! Bem, vamos aqui então iniciando os nossos estudos sobre o regime tributário simples nacional, onde o objetivo do nosso estudo é apresentar de modo avançado o simples nacional, para que os alunos possam pensar logicamente se é a melhor opção para uma empresa. O aluno vai estudar este módulo e também os outros dois. Acredito que eu já postei o lucro real e o lucro presumido antes deste módulo, tudo bem? E vai fazer as comparações para saber se uma empresa deve estar no simples, no real ou no presumido. Sempre olhando para o faturamento, questões societárias, lucro, atividades e outras variáveis, tudo bem? Veja, quando eu falo de Simples Nacional, eu sempre começo falando sobre a Resolução 140 de 2018. Essa resolução, ela é considerada a Bíblia do Simples Nacional. Então eu sempre deixo dicas bibliográficas, normativas para que os alunos possam se aprofundar cada vez mais. Obviamente, se você assistir todas as aulas que eu vou postar aqui com atenção, você vai aprender profundamente o que é o Simples Nacional. Mas eu sempre deixo as fontes para que alguns alunos queiram estudar, queiram ler, caso tenham mais tempo e mais curiosidade de se aprofundar cada vez mais, tudo bem? Bem, o que é um regime tributário? Regime tributário é a metodologia que uma empresa usa para calcular e pagar seus tributos. Já falei de lucro real, já falei de lucro presumido, que são outros dois regimes tributários. Então, quando uma empresa ela vai pagar os seus tributos, quando uma empresa existe, na verdade, ela sabe que ela tem que pagar tributos. E ela tem que escolher um dos três. Ela tem que escolher ou simples, ou real, ou presumido. Lembrando que algumas pessoas falam também do lucro arbitrado, só que o arbitrado ele não é uma opção. Normalmente ele é um regime de punição. Quando uma empresa não faz a sua contabilidade corretamente, comete muitos erros, o fisco vai e arbitra, ou seja, ele faz meio que à força, faz um cálculo à força e a empresa acaba pagando mais tributos do que deveria, tudo bem? Então a empresa ela tem o direito de escolher qual o melhor regime tributário para ela, lembrando que existem alguns tipos de empresas, como você já viu no lucro real, se eu tiver postado esse módulo depois do lucro real, que, na verdade, as empresas não têm a oportunidade, elas não têm o direito de escolherem o Simples Nacional. Elas são obrigadas, em alguns casos, a escolherem o lucro real, tudo bem? Então, quais são os tributos que uma empresa paga? O ISS, o Imposto sobre Serviço, o ICMS, o PIS, COFINS, CSLL, RPJ e IPI. Lembrando que as empresas não necessariamente vão pagar todos os tributos, tá certo? Existem empresas que pagam só o ICMS, outras pagam só o ICMS, outras pagam o IPI. Agora, praticamente todas as empresas pagam esses tributos aqui que eu vou deixar marcado, tá? Praticamente elas não têm a opção de não pagarem. Normalmente as empresas de serviços, né, lá da lista anexa do 116, a lei 116, pagam o ISS, empresas que prestam serviço de telecomunicação, energia elétrica e alguns outros serviços como circulação de mercadorias, transportes de pessoas e cargas, pagam o ICMS. Ou seja, tem empresas que não vão pagar os dois, tá certo? Vai depender muito. Tem empresas que vão pagar o IPI e que vão pagar também o ISS, dependendo da situação. Outras vão pagar o IPI e o ICMS. Raramente, né, mas tem empresas que pagam todos, tá certo? Mas normalmente é ISS ou ICMS. Então, existem três regimes tributários no Brasil que as empresas podem escolher, desde que não sejam obrigadas ao lucro real, que é o Simples Nacional, o lucro real e o lucro presumido. Então, vamos lá. Dando continuidade. Acabei duplicando aqui. No regime tributário lucro presumido,
E no regime tributário lucro real, como normalmente são empresas maiores, elas irão calcular cada tributo separadamente e pagar cada um deles em guias diferentes. Então, no lucro real, tá? Vai ter uma guia, uma apuração para o ISS, vai ter outra apuração para o ICMS, vai ter outra apuração para o PIS, outra apuração para COFINS, CSLL, RPJ e IPI. Ou seja, para cada um desses tributos, as empresas de lucro real e presumido, elas vão fazer uma apuração, tá certo? E para cada tributo emite uma guia, o DARF, ou o DAS, ou o DAI, vai depender se é para o Estado, para o município, para a União. E após fazer a apuração de cada um deles individualmente, ela vai pagar, tá certo? Essas empresas, quando forem abertas ou fechadas, precisarão ir diversos entes fiscais e governamentais. Ou seja, nós percebemos aqui uma certa burocracia. Concorda? Vamos lá. Por que o nome do regime tributário é Simples Nacional? Veja, perceba, acredito que você percebeu essa burocracia. Cada tributo um recolhimento, um cálculo, ir no sistema, emitir uma guia, muitos entes fiscais, muitos entes governamentais, muita burocracia. E é por isso que o nome desse regime tributário é o Simples Nacional, tá? Agora, o nome é Simples Nacional não porque é fácil de entender, pois não é. E você vai entender aqui que o Simples Nacional não é tranquilo de entender, tá? Mas você vai entender. O nome desse regime tributário é Simples Nacional porque todos os tributos são pagos em uma única guia, o DAS, o Documento de Arrecadação do Simples Nacional. Tudo bem? A abertura e fechamento e alterações se darão em um só local, sem tanta burocracia. Ou seja, se nas empresas do lucro real e do lucro presumido todos esses tributos são pagos cada um numa guia, nas empresas do Simples Nacional todos esses tributos serão pagos em uma única guia. Coloca todas as informações de folha de pagamento, todas as informações de faturamento e outras informações e simplesmente aperta um botão, tudo bem? No site do Simples Nacional. Resultado, o próprio sistema vai calcular todos os tributos de acordo com o faturamento, com a atividade da empresa, tá certo? Com a folha de pagamentos. É por isso que o nome desse regime tributário é o Simples Nacional, por causa da simplicidade burocrática, por causa da simplicidade principalmente no pagamento dos tributos. É por isso que Simples Nacional não é só um regime tributário, tudo bem? Além de ser um regime tributário, é também chamado de Estatuto das Micro e Pequenas Empresas. Agora preste muita atenção com isso que eu vou lhe falar. Desta primeira aula, isso aqui que eu vou falar praticamente é a coisa mais importante. Uma empresa não pode optar pelo Simples Nacional só porque é fácil recolher os tributos. Vai ter alguns casos que é melhor enfrentar a burocracia do lucro real para ter uma verdadeira economia de tributos. Infelizmente, muitas empresas optaram pelo Simples Nacional só porque é mais fácil. Resultado, elas acabam quebrando a cara, jogando dinheiro no lixo, e muitas vezes até quebrando, porque tributação errada normalmente é sinônimo de falência. Tudo bem? Aqui no artigo 179 da Constituição Federal, vai dizer assim, ó, a União, os estados, o DF e os municípios dispensarão as micro e as pequenas empresas, as microempresas e as empresas de pequeno porte, assim definidas em lei complementar, Lei 123, tratamento jurídico diferenciado. Perceba que a Constituição Federal, ela está dizendo que os entes, tá, precisam oferecer tratamento jurídico diferenciado. Ou seja, Simples Nacional não é algo optativo. A prefeitura não deixou a minha empresa ir para o Simples. O Estado não deixou a minha empresa ir para o Simples. A União não deixou a minha empresa ir para o Simples. Eles não têm o que deixar. A Constituição Federal obriga que as empresas tenham esse direito e nenhum ente, Estado, União, DF, município, possa impedir, desde que não tenha nenhum impedimento legal verdadeiro que impeça a empresa de ir para o Simples Nacional. Qual o objetivo? Visando a incentivá-las pela simplificação de suas obrigações administrativas, tributárias, previdenciárias e creditícias,
ou pela eliminação ou redução destas por meio de lei. Então, a Constituição Federal, tá? Ela disse que todos esses entes precisam incentivar as empresas a irem para um regime diferenciado que acabasse com toda essa burocracia, tá certo? Depois veio a lei complementar e disse que regime era esse. Tudo bem? Antes do Simples Nacional, nós tínhamos uma legislação, né? A partir de janeiro de 97, o regime tributário das microempresas e empresas de pequeno porte passaram a ser redigidos pela Lei Complementar 9.317, que instituiu o Simples, que não obrigava estados e municípios à sua adoção. Ou seja, a lei anterior, a Lei 123, ela não dizia que os estados e os municípios eram obrigados a aceitar. Então, eles aceitavam se eles quisessem. Tudo bem? Normalmente, os estados e municípios mais pobres acabavam não aceitando. Motivo pelo qual a maioria dos estados e municípios brasileiros adotaram a legislação própria para regulamentar o tratamento jurídico diferenciado. Ou seja, aqueles estados mais ricos, aquelas cidades mais ricas aceitaram que as empresas aderissem ao Simples, mas aqueles mais pobres acabaram não aceitando, tá? Agora, vamos aqui entender uma coisa. Quando nós falamos de Simples Nacional, nós temos que entender que ele só é válido para dois tipos de empresas: as microempresas e as empresas de pequeno porte. Só que eu vou deixar para falar mais sobre isso na próxima aula, porque nós já estamos aqui com 11 minutos e eu não quero que essa aula fique maior. Então, próxima aula, conceito de microempresa e empresa de pequeno porte. Muito obrigado pela sua atenção.